Oi pessoal, boa tarde. Passando mais uma vez para compartilhar algumas informações. Hoje nós iniciamos um novo procedimento, principalmente nas agências da Caixa Econômica. As filas bancárias têm sido uma preocupação muito importante, porque é um espaço de grave risco de contaminação, pelo número de pessoas que aglomera, pela proximidade em que as pessoas ficam umas às outras e muitas vezes pela ausência de cuidados pessoais para evitar a contaminação nesse ambiente. A gente hoje mobilizou 150 servidores municipais e centramos a atenção desse esforço em 20 agências da Caixa Econômica que estão pagando os benefícios federais, os auxílios à renda familiar de ordem do governo federal. A gente tem se preocupado muito porque em várias ocasiões a gente vê acumulado ali mais de 3 centenas de pessoas muito próximas uma das outras, muitas vezes se aglomerando na porta do banco. E como eu disse, caso alguma dessas pessoas esteja contaminada, esse acaba sendo um ambiente fértil e favorável para a disseminação da doença. A gente não pode transformar uma notícia, uma oportunidade boa no trabalhador, depois de uma situação de grave risco à sua própria saúde. Em virtude disso é que a Prefeitura começou esse novo esforço hoje. Nós começamos a montar essas equipes às 7 da manhã, mesmo antes dos bancos abrirem, e cada um desses servidores, em cada uma dessas 20 agências, está distribuindo máscaras, orientando o distanciamento mínimo entre uma e outra pessoa, também distribuindo álcool gel. Entretanto, nós entendemos que esse esforço não é suficiente. É muito importante também que haja colaboração dos bancos, do governo federal, em compreender que é necessário um envolvimento maior e uma articulação maior dos próprios bancos, que são os serviços privados que estão ofertando, na verdade, esse pagamento, na verdade, fazendo a transação comercial desse pagamento e que deveriam ter também um papel de maior envolvimento nesse processo. Agora há pouco eu encerrei uma reunião provocada pelo Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria para discutirmos estratégias comuns e aonde a Prefeitura pode entrar de forma mais contundente, sempre contando necessariamente com o apoio e envolvimento do próprio banco. A ideia é que a gente comece ainda nas agências da Caixa, porque são os espaços de maior concentração de pessoas, até quarta-feira, um outro procedimento. Vamos manter esse procedimento ao longo do dia de amanhã, com os servidores municipais distribuindo máscaras, álcool gel e orientando a organização da fila. Mas é preciso que a gente faça uma outra coisa que deve começar já na quarta-feira, que é o isolamento das vias do entorno do banco com os gradis de ferro. Vamos organizar uma fila na própria via, no asfalto, para poder guardar um distanciamento maior entre uma pessoa e outra. E já solicitamos também à Caixa que faça uma triagem, de alguma maneira a gente possa triar, porque a informação que a gente tem é que quase 70% das pessoas que estão nessas filas não precisavam estar porque estão indo no dia errado ao banco. Então, todas essas ações que contam com o apoio e envolvimento desses 3 órgãos, Defensoria, Ministério Público Federal e Estadual, deverão estar sendo iniciadas já na próxima quarta-feira, para poder, como eu disse, evitar que um bom fato, uma boa notícia se transforme num grave fato, que é o risco efetivo, concreto de contaminação para quem está ali aglomerado. Então, a gente já começou hoje o procedimento novo de organização de filas e deveremos aprimorá-lo, ganhando inclusive mais infraestrutura e já contando também com o apoio do Banco, da Caixa Econômica, para a gente poder evitar essas aglomerações desnecessárias em muitas dessas agências. Essa era a primeira informação. A segunda é que eu falei semana passada que a gente estava com um serviço de comunicação do hospital com os familiares no IJF e no hospital do PV. Mas a gente tinha recebido muitas reclamações nas 6 UPAs municipais. A UPA tem uma característica um pouco diferente, porque o paciente não fica internado muitos dias, com algumas exceções. Via de regra, o paciente passa poucos dias na UPA, às vezes horas. Há um dinamismo e um fluxo muito maior de pacientes. Por isso, acaba sendo mais complicado a gente estruturar um serviço de comunicação com o familiar. Entretanto, como muitas das UPAs, a gente está permanecendo com o paciente por alguns dias, até ele ser transferido a algum outro hospital, a gente entendeu que era necessário até para humanizar e dar dignidade a essa relação entre o hospital, o serviço público e os familiares. Já a partir de hoje, a gente inicia um novo piloto nas 6 UPAs municipais, que são Dendê, Vila Velha, Bom Jardim, Cristo Redentor, São Cristóvão e Itaperi. Todo dia, a partir das 16 horas, o profissional de saúde vai se comunicar
com um familiar, que é o familiar que está responsável pelo ingresso do paciente. Toda admissão de uma UPA tem o contato de algum familiar e a esse familiar, diariamente, a partir das 16 horas, serão atualizadas informações do quadro clínico do paciente. Além disso, a gente vai permitir que diariamente, de 8 às 10, os familiares possam trazer alguns objetos, alguns insumos de necessidade pessoal do paciente. Às vezes, uma escova de dente, uma pasta, uma escova de cabelo. A gente vai permitir também que, nesses horários, esse material seja trazido também pelo familiar ao paciente. E estamos estruturando para que, a partir da manhã, o serviço social também fique atendendo ligações a respeito do fluxo do paciente, para saber se o paciente continua na UPA, se tem já alguma regulação, alguma transferência esperada, também para orientar o fluxo do paciente na UPA ou mesmo alguma previsão de transferência dele para outro hospital. A gente começa hoje um piloto já em todas as 6 UPAs municipais, já com essa informação diária a partir das 16 horas para o familiar que está como ponto de referência. Se algum familiar tem o interesse de mudar o contato em virtude de algum problema de saúde ou de comunicação com o familiar que está listado, ele precisa também informar isso ao serviço social da UPA. Mas iniciaremos até para poder responder a uma justa reclamação que eu recebi no meu Facebook, recebi também por diversos outros canais, da necessidade de aprimorar e humanizar essa relação entre o serviço de saúde de emergência, que é a UPA, e os familiares dos pacientes. Essa é a segunda informação que queria compartilhar com os senhores e as senhoras. Uma terceira é que a gente já começou um fluxo também nesse final de semana e vai ganhar corpo nessa semana, que é de retirar pacientes com baixíssimo grau de risco, que são os pacientes que a gente chama de cor verde, que são os pacientes com sintomas bem leves, tirá-los das UPAs para desafogar a UPA e levá-los ao posto de saúde, para dar uma assistência mais rápida, mais humanizada e mais cômoda ao próprio paciente e, ao mesmo tempo, garantir que a UPA tenha braços, tenha pernas, tenha condições de poder assistir aos pacientes de sintomas médios e moderados e até, eventualmente, até mais graves. Isso vai facilitar a vida de quem tem sintomas leves e, ao mesmo tempo, isso vai deixar a UPA menos afogada, né? menos lotada de pacientes para poder assistir aqueles que estão em maior grau de necessidade. Bom dizer que esses pacientes com sintomas mais leves, cor verde, não vão a pé. A gente vai estar passando com um carro, um transporte sanitário, para levá-los, caso também seja da opção do paciente, é claro, isso é voluntário, levá-lo de uma UPA para um posto de saúde, garantindo a ele que esse atendimento será mais rápido, mais cômodo e certamente com muito mais conforto. Isso tem um duplo benefício ao paciente e ao próprio funcionamento da UPA. E uma última informação, que como comprometido, hoje a partir das 19 horas, a gente abre mais 10 leitos na UPA do Bom Jardim. Vamos abrir ainda mais 10 na UPA do Vila Velha e mais 10 na UPA do Dendê essa semana, exatamente pela sobrecarga que essas UPAs têm enfrentado. Bom dizer que a gente tinha 96 leitos nas 6 UPAs municipais até antes do Covid, aumentamos mais 140, então temos hoje dos 140 mais 93, temos 236 leitos hoje de observação nas UPAs, estamos aumentando mais 30 essa semana, quais sejam 10 hoje no Bom Jardim e ao longo dos próximos dias mais 10 no Dendê e mais 10 no Vila Velha para aumentar as nossas portas de entrada e dar maior capacidade assistencial à UPA. Muitos pacientes que chegam à UPA tem alta da própria UPA, ou sai sem precisar serem internados, alguns permanecem alguns dias na UPA e outros precisam serem estabilizados na UPA para poderem efetivamente serem transferidos para outros hospitais de maior complexidade. Por essa razão é que a gente tem aumentado a capacidade das nossas UPAs para poder acolher mais, acolher melhor e, ao mesmo tempo, como no caso da comunicação, aprimorar procedimentos internos, inclusive para buscarmos uma maior humanização da atenção ao paciente. E essa central de comunicação é um passo novo que começa essa semana também. Muito obrigado a todos e tenham todos aí um bom resto de dia.